Eu vou só voltar um pouquinho que no finalzinho do último vídeo deu uma cortada. Então vamos recapitular. Então se você vive sozinho, né, você precisa colocar detalhadamente todos os seus gastos, um a um. Água, luz, telefone, manutenção de alguma coisa se precisar você fazer. Se você tem combustível, tem que colocar na sua conta, a manutenção do carro. Tá? É um exemplo. Se você tem que fazer a manutenção de um eletrodoméstico, a máquina de lavar que estragou, um tanquinho que seja, o micro-ondas, tudo relacionado aos gastos da sua casa precisa entrar na sua planilha. É uma planilha, olha bem, é uma planilha individual. Agora, quando a gente está em família, quando você tem toda a família junto, essa planilha passa a ser o quê? Uma planilha um pouco mais completa, um pouco mais complexa. Por quê? Porque daí ela é uma planilha não de gasto individual, ela é uma planilha de gasto familiar. Olha bem. E aí, nesse momento, eu coloco não apenas o gasto, eu tenho que colocar também a entrada. Porque você, enquanto indivíduo, você coloca apenas o seu salário. Lembra que a gente falou disso? Porque, enquanto indivíduo, nós temos o salário como única entrada. Agora, quando é família, aí você tem que colocar o de cada um. Qual é a entrada? Para você ter um orçamento, olha bem, olha a palavra que bonita. Orçamento familiar. E aí, com base nesse orçamento familiar, você vai conseguir saber quanto que está sendo gasto, né? E se sobra alguma coisa lá no final. Então, é como se todo mundo pegasse o seu salário, colocasse em cima da mesa e vamos pagar todas as contas. E aí, o que sobrar, a gente divide, tá? Então, quando se fala em orçamento familiar, é essa a ideia. Junto tudo, coloca em cima da mesa, e aí nós vamos definir onde vai pagar cada coisa. Por isso que a gente vai colocar o quê? Categorias e até subcategorias para cada uma das despesas que a gente fizer. Então, eu tenho que saber detalhadamente onde está sendo gasto esse dinheiro. Por membro da família. Então, eu posso colocar lá o gasto, todos os gastos, um a um. João tem o carro, então quanto que ele gasta de combustível? Aí, a Marina, que é a irmã do João, tem uma moto. Quanto que ela gasta de combustível? Então, tem que colocar lá um por um, gasto de um por um. A Marina trabalha como freelance, então ela tem um salário que não é fixo, é variável. Já o pai deles, que é o Pedro, ele tem um salário fixo. Então você coloca lá, salário do Pedro, salário fixo. Já a mãe não trabalha, ela é uma pessoa que cuida da casa, é responsável. Por sinal, quem cuida da casa trabalha muito, tá? Mas ela não trabalha fora, então ela não tem uma renda fixa. Ela depende do marido e dos filhos financeiramente para poder comprar as coisas dela, porque ela não trabalha fora. Então, olha bem, eu tenho que colocar lá o salário dos três, pai e dos dois filhos, tá? Para poder saber e fazer o nosso orçamento familiar. Então, é nesse momento que eu vou anotar separadamente um a um. Então, você vai perceber que para fazer um orçamento familiar, diferente do que acontece com o individual, eu tenho que colocar tudo. E aí, quando eu faço um orçamento familiar, esse controle da família, eu consigo ver as minhas despesas versus a receita. Vamos lembrar lá o que é despesa, é o que sai. Receita é o que entra. Eu posso até criar projeções para pensar a longo prazo. O que a família pode comprar a longo prazo? Então, essas planilhas são mais complexas, e aí as pessoas falam assim, ai, mas eu tenho que anotar tudo, um por um, gasto do João, gasto de fulano, gasto não sei o que lá, colocar isso, colocar aquilo. Ah, isso é chato, isso é cansativo, isso é monótono, não quero fazer mais. E aí as pessoas abandonam. E aí que mora o grande perigo. Quando as pessoas abandonam isso, elas se perdem completamente. Vamos voltar de novo e repetir essa parte. Quando nós estamos em família, é preciso que eu anote categoria e até subcategoria, toda a despesa. No individual eu também faço, só que individual é só você. Então é muito mais fácil para eu anotar tudo que é gasto, porque é uma pessoa só. Uma pessoa só gastando é muito mais fácil. É o gasto somente meu. Eu moro sozinho, então os gastos são apenas meus. Anoto tudo que eu gastei. Agora, quando é um orçamento familiar, quando é uma planilha para anotar saídas e entradas da família, aí é um pouco mais complexo, porque eu tenho que colocar um a um. E aí, assim, eu consigo até ter uma média, é claro, né? Porque hoje a gente tem planilhas aí, como eu falei para vocês, exemplos de aplicativos e planilhas no Excel. Você pode personalizar uma, você pode baixar um modelo específico, você pode criar a sua planilha, tá? Nada impede que você o faça.
para cumprir com as suas necessidades. Então, eu posso ter categorias e subcategorias. Essa é a planilha da Marina, essa é a planilha do Pedro, essa é a planilha do João, separadinho. Ou eu posso fazer uma planilha referente a todo o orçamento familiar, ou seja, tudo que entra, e aí também todos os gastos que a família tem. E aí eu coloco lá um a um todos os gastos para poder saber se o que eles estão recebendo vai ser suficiente para pagar tudo. Olha para você ver a complexidade nesse sentido. Então a planilha, quando se fala em uma planilha familiar, as pessoas normalmente falam, é muito difícil, é muito cansativo, é chato para fazer e acabam desistindo. Então é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Nesse momento, quando eu tenho um orçamento doméstico, um orçamento familiar, eu preciso colocar tudo: despesas e receitas, o que entra e o que sai. Preciso colocar. Então, assim, eu posso, a longo prazo, prever quais são os meus gastos. Em que sentido? Eu posso ter uma média, tá, de qual é o gasto. Quanto que nós vamos gastar mensalmente? Se eu pago aluguel, e o valor do aluguel é fixo, né? Ele só tem um reajuste anual, então eu posso colocar lá que o ano inteiro eu vou pagar tantos reais de aluguel. Já água, luz, telefone tem uma variável. Você não consegue prever exatamente qual vai ser o valor, tá? Telefone celular hoje, os celulares que tem conta, você já consegue porque eles colocam um valor fixo. Pague tanto por mês, então já é mais fácil de você controlar sua conta, porque é um valor fixo. Agora, a água, a luz vai depender do seu consumo. O mês que você gastar mais, consumir mais, você vai pagar mais. O mês que você consumir menos, você vai pagar menos. Então, não dá para ter uma base aí. Alimentação, a mesma coisa. A gente tem uma variável de preço no mercado. Então, não dá para garantir que todo mês eu vou gastar no supermercado R$ 400 para comprar o básico. Não dá para garantir isso. Por quê? Porque tem mês que as coisas podem estar mais baratas, tem mês que eu encontro produtos na promoção, coisas mais em conta, tem mês que eu vou encontrar coisas mais caras. Vai depender muito, então vai variar muito. A mesma coisa, o gasto no açougue, depende do quê? Variação de preço. Eu não posso falar que todo mês eu vou gastar apenas R$ 100 no açougue. Por quê? Porque tem mês que R$ 100 às vezes não vai dar para comprar o que eu preciso. Então, conforme os preços vão variando, esse valor também vai mudando. Então, são variáveis, não são contas fixas. No sentido de valores fixos, desculpa, conta fixa mas não são valores fixos. Roupa, preciso comprar roupa todo mês? Não, não precisa. Você não precisa todo mês ir na loja comprar roupa. Não faz sentido, é desnecessário, tá? Não que você não possa. Mas pensa bem, será que é necessário você fazer isso? Aí nós vamos entrar em outro mérito que é o consumismo, né? Comprar o que eu não preciso. Tá? Eu compro de acordo com a minha necessidade. Só que se eu vou todo mês comprar isso, significa que eu vou ter uma conta para pagar. Porque eu fiz a compra. E aí, quando a gente, como independente de ser indivíduo ou família, nós dependemos de um orçamento fixo, de um valor fixo ali, se eu compro alguma coisa que estoura o meu orçamento, estoura o que eu estava planejando, eu tenho que parcelar isso. E aí, se eu parcelo essa conta, significa que por um determinado período eu vou ter que pagar isso mensalmente. Por um determinado período eu vou ter que pagar mensalmente. Então isso tem que entrar lá na minha planilhinha. Eu tenho que colocar lá esse gasto como gasto fixo. Então eu vou fazer o meu planejamento de acordo com a questão do que eu vou gastar ou não. Então, olha lá, uma família, quando ela faz um planejamento, ela consegue definir se ela vai conseguir a longo prazo comprar alguma coisa. E aí ela pode tomar as melhores decisões com relação a isso. Ela pode decidir, por exemplo, comprar um carro ou comprar um imóvel, trocar o carro, se ela tem ela quer trocar por um melhor, talvez mais econômico, né? Ou por N motivo, porque o que tem não está mais funcionando adequadamente, então ela acha que é uma boa hora de trocar. Então, ao fazer esse levantamento, ao anotar todos os meus gastos, olha bem, controle financeiro, entradas e saídas, contas a pagar e contas a receber. Tá? No caso, quando se fala em orçamento familiar ou individual, a gente coloca só como contas a receber, no caso é o salário, porque é a única despesa que a gente. Despesa não, desculpa, a única receita que a gente tem, no geral,
tá? A menos que você exerça, como eu falei anteriormente, outras profissões ou trabalhe em outros lugares, então você vai ter mais receitas. Agora, quando se fala em empresa, já tem essa questão, porque como ela presta serviço ou vende produtos, ela vai ter contas a receber um pouco diferente, porque ela tem mais fontes para juntar e aumentar a sua receita. Já enquanto empresa, enquanto família, só tem normalmente o salário. Empresa pode ter vários clientes, logo ela vai ter várias fontes que vão formar a receita dela. Você, enquanto pessoa, você, enquanto família, você normalmente só tem o seu salário para você considerar como receita. Então, para fazer a troca de um carro, a compra de um imóvel, eu já faço a análise de todo esse orçamento. Então, é um estudo do orçamento doméstico. E aí, quando eu faço esse estudo, eu vou saber se cabe ou não cabe fazer essa compra. Só que o perigo que nós temos aqui é que, como é muito complexo fazer o orçamento familiar, o que as pessoas fazem? Ah, eu acho que dá, porque eu soubei isso com aquilo, eu gastei só isso aqui, isso aqui. Não faz um planejamento adequado e aí acaba não conseguindo depois suprir. Vai sofrer a longo prazo. Por quê? Porque ela não pensa se vai dar ou não. Trocar o carro significa que ela vai ter imposto mais caro, se é um carro mais novo, que ela tem um gasto com combustível, às vezes é um carro que gasta mais. Tem a questão da manutenção, porque peças, toda essa questão, se é um carro mais novo, vai ter um valor diferenciado do que o anterior. Então, quando você faz um orçamento familiar adequado, você consegue ver tudo isso. Você consegue colocar todos os impactos a longo prazo disso. Não só na decisão de comprar um carro, mas você também vai imaginar se vai ser possível manter esse carro. Não adianta só comprar o carro se eu não vou conseguir manter ele. Então, ao fazer o meu orçamento familiar, eu já sei se eu vou ter uma folga para manter esse carro. Porque não é só comprar, eu tenho que manter o carro. Aí eu peguei para vocês aqui um exemplo, uma planilha, tem várias aí pela internet. Eu peguei uma, preenchi, para a gente poder ter uma noção de controle de gastos pessoais, tá? Então aqui eu peguei um modelinho, onde ele traz aqui de 1 a 31, referente ao mês, tá? E aí ele foi citando aqui possibilidades de gasto, tá? Então, no primeiro mês, né, que eu coloquei aqui para vocês, eu peguei março em diante, mas você pode pegar uma planilha maior, aqui é só para a gente ter uma base. Então, ali, ó, quais são os gastos que ele tem, quais são os gastos que ele tem em abril, em maio, ele vai preenchendo. Aqui eu coloquei para vocês que, por exemplo, o aluguel, a média é R$800. Aqui de empréstimo, não tem nada, porque ele não emprestou nada, então não tem algo para ser marcado aqui, ó. Da energia, tem 96. Então, em janeiro e fevereiro, a média deles, a média anual foi R$96. 96 dólares aqui, tá? Tá o símbolo de cifrão como se fosse dólar, tá? É simbólico, lembra disso. Aqui com o telefone, uma média de 49, o celular, uma média de 100, a internet 102, e aí vai. No supermercado tem uma média de 369, 50. Aí na açougue, feira, janeiro e fevereiro não teve gasto, não gastou com isso. Viagens aqui, ó, transporte, tá? Não tem também gasto. Passagem, gastou uma média de 150. Aí tem os outros gastos. Carro, gasolina. Esses são os gastos, ó, a média de janeiro e fevereiro, tá? Março ainda não foi anotado nada. Então, nós vamos imaginar que neste momento nós estamos em março. Então, no primeiro dia de março, e nós começamos a anotar todas as despesas. Aqui é o que foi gasto em janeiro e fevereiro, e aqui a gente tem a média anual. Tem vários modelos, volto a falar, há vários modelos de planilha que você pode encontrar aí pela internet e vai criando o seu. Esse daqui é o modelo de planilha de gastos pessoais, ou seja, é individual. Não é referente a um orçamento familiar, porque um orçamento familiar vai ser um pouco diferente isso aqui. Eu não vou conseguir, por exemplo, colocar todos esses gastos dia a dia, tá? Esse dia eu gastei isso, esse dia eu gastei isso, que normalmente são os dias referentes aqui. É como se quem fez essa planilha tivesse imaginado que esses são os dias de pagamento. Então, o plano de saúde é no dia 28, a faculdade no dia 31, se for gastar alguma coisa o dia que eu vou no salão é dia 30, então ele colocou dessa forma, tá? Então, cada site, cada lugar mostra um modelo diferente de planilha. Volto a falar para vocês, você pode criar sua própria planilha, ou você pode pegar alguma pronta e adequar de acordo com a sua necessidade. Planilha individual é esse exemplo que eu mostrei para vocês. Precisa de algo mais complexo? Pegue uma planilha que refere-se ao orçamento familiar, tá?
E aí, para a gente fechar essa aula, nós vamos fazer as nossas atividades, tá? Dúvidas a gente tira depois na nossa aula.